Marcos 8, 31, diz assim: Então passou Jesus a ensinar-lhes que era imperioso que o Filho do Homem fosse vítima de muitos sofrimentos, viesse a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, então fosse assassinado, para depois de 3 dias ressuscitar. E Jesus falou sobre esse assunto de maneira clara, mas Pedro, chamando-o em particular, começou a censurá-lo energicamente. Entretanto, Jesus voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu severamente a Pedro, exclamando: Para trás de mim, Satanás, porque não estáis pensando na obra de Deus, mas sim nas ambições humanas. Em seguida, convocou Jesus a multidão e os discípulos e os desafiou: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salvá-la. Eu queria iniciar hoje eu não quero trazer uma pregação hoje. Eu quero compartilhar algumas coisas com vocês apenas, de uma forma sobre aquilo que a gente acredita, qual é a nossa convicção, para onde nós estamos indo. E esse texto, para mim, ele é muito bom, porque em um momento Yeshua estava conversando com os seus discípulos e ele começa a falar para os seus discípulos a necessidade de haver sofrimento, a necessidade de que ele iria morrer, que ele iria padecer. E um dos seus discípulos chama ele de canto e fala: Você está louco? Para de falar essas coisas, você não pode falar isso. E naquele momento Jesus volta-se para todos eles e repreende de forma muito dura. Eu acho que é uma repreensão mais severa que a gente vê de Jesus a um discípulo foi essa. Porque ele olha para Pedro e fala: Arreda de mim, Satanás, porque você não está pensando nas coisas que são de Deus, mas você está pensando nas coisas que são dos homens. Por que eu quero trabalhar esse texto? Porque logo depois dessa afirmação, o mesmo Jesus que se voltou aos discípulos e falou isso, ele se volta agora também para as multidões e fala uma outra coisa. Ele fala: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me também. E eu comecei a pensar sobre esse texto. Se alguém quiser vir, primeiro ponto que eu extraio disso: as pessoas precisam desejar seguir a Cristo. E de que forma elas vão querer seguir? Já que as Escrituras nos advertem que teremos provações, teremos tentações, não vai ser sempre fácil, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter que perseverar, nós vamos ter que ter uma grande convicção. Mas Yeshua olha para as multidões e fala: se alguém desejar, se alguém sentir dentro de si um desejo de me seguir, deve também, do mesmo jeito que eu estou fazendo, tomar a sua cruz e vir após mim. E esse texto, para mim, ele está apontando para uma condição daquelas pessoas que desejam trabalhar, daquelas pessoas que desejam estar no caminho de Cristo. Eu não sei qual é a tua formação até aqui, quais foram os ensinos que você recebeu até aqui. Talvez alguns são de uma origem batista, um outro de uma origem de assembleia, conheceu a Jesus quando era criança, o outro há pouco tempo. Existe uma coisa que a gente precisa entender: quando eu decido seguir a Cristo, eu vou ter que negar a mim mesmo. Não existe um evangelho romântico que fala: venha como está e permaneça como está. O evangelho de Cristo, quando ele entra em contato conosco, ele precisa modificar quem nós somos. E nós vamos ter que se negar. Sabe o que é se negar? Se negar é olhar no espelho e falar: puxa, eu não acredito mais nessa pessoa. Se negar é renunciar a todos os conhecimentos e argumentos que você trouxe até aqui. Se você tem 30 anos de vida, você vai ter que olhar para o teu passado e falar assim: eu não sabia como era viver.
Eu preciso agora entender uma nova maneira, porque essa é a proposta do Evangelho. Mas isso é para quem quer. Isso não é para todo mundo. É só para quem quer seguir a Cristo. Porque nós podemos simplesmente estar juntos, mas não unidos no mesmo propósito. Porque eu posso estar desejando algo e você desejando uma outra coisa. Eu preciso entender que se eu quero segui-lo, se eu quero fazer a obra de Deus, se eu quero ser uma pessoa de Deus, não basta apenas achar que nós vamos orar e nós vamos estar juntos e isso vai resolver. Não, é preciso negar a você mesmo. E quando fala isso, fala de renúncias diárias, de olhar para si e falar, eu preciso trocar isso. Porque agora eu entrei em um caminho, em uma jornada. Ninguém me forçou a entrar. Eu entrei porque eu desejei. Eu entrei porque talvez um dia uma palavra me inspirou e eu acreditei nela. E agora eu estou numa jornada. E por causa dessa decisão que você tomou, você tem uma condição para viver. Você precisa negar a você mesmo, para que você consiga entender qual é a tua cruz, aquilo que você precisa levar com você. Ou seja, você tem que adotar uma postura de alguém que está se preparando para aquilo que Deus preparou para você. E como nós vamos se preparar para isso? Primeiro, entendendo, toda a nossa bagagem não serve. É simples. Toda a nossa bagagem não serve para o Evangelho. Eu não estou dizendo que o conhecimento, coisas boas, experiências de vida não vão ser úteis. Eu estou falando como Paulo falou. Quando eu encontrei a Cristo, eu olhei para tudo e considerei como lixo, porque nada mais tinha valor. As técnicas que eu tinha de sobreviver, a forma que eu tinha de me relacionar, de entender o mundo, isso já não serve mais. E se eu não entender isso, eu vou tentar seguir a Cristo sem se negar. E aí eu vou ter um problema. Porque a proposta do Evangelho é para que uma palavra entre dentro de nós e ela nos insira dentro de um novo universo. E muitas vezes nós só temos a primeira fase do processo. Nós recebemos uma palavra, mas só que não é criado um universo para que essa palavra seja frutífera. E por causa disso, nós corrompemos uma palavra que é pura na nossa vida velha. E nós não podemos mais fazer isso. Nós precisamos entender, para seguir, eu preciso me negar. Eu vou precisar renunciar para poder andar para frente. Vamos abrir João 3, para a gente continuar construindo esse entendimento. João 3, capítulo 3, versículo 1 até o 7. Muitas pessoas procuram a Jesus, nós somos uma delas. Se nós estamos aqui é porque nós estamos procurando. Esse texto diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade, eu te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer de novo? Arrazoou Jesus: em verdade, eu te asseguro, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu ter dito: deveis nascer de novo. O vento sopra aonde quer. Você ouve o seu som, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Nicodemos era um homem que estava procurando a Jesus. Era como nós, que estamos aqui, que estamos o procurando, que estamos orando, que estamos buscando entender aquilo que ele quer. Ele estava tentando entender qual era a mensagem, qual era o teor dessa missão.
E a hora que ele chega para Jesus, Jesus fala uma coisa para ele: você precisa nascer de novo. Nós aprendemos com a nossa história que nascer de novo é no dia do nosso batismo, né? Que o batismo simboliza a morte. Aí a gente coloca a mão assim, né? E a pessoa nos afunda na água semelhantemente, né? Claro, o batismo realmente representa a morte, mas o batismo nas águas não está associado com essa experiência que Yeshua está falando em João 3. O batismo nas águas é uma confissão pública, para que as pessoas saibam a sua fé, aquilo que você acredita, e uma postura do teu coração, de arrependimento também. É isso que representa. Quando Yeshua fala, você precisa nascer de novo, ele não estava querendo falar para Nicodemos, vai se batizar. Ele estava falando para Nicodemos, você vai precisar receber uma palavra. Você vai nascer da água. Você precisa de uma outra essência. A essência que você tem é carnal, é caída, é derrotada. Você vai precisar receber essa palavra. E você tem que nascer da água. Mas Yeshua, ele fala a segunda parte. Ele fala, você também precisa nascer do Espírito. E o que isso talvez está mostrando? Talvez muitos de nós fomos inspirados por uma palavra. Um dia. Não sei se foi numa igreja, num culto caseiro, não sei se foi um amigo que te falou, mas por algum motivo você veio a Cristo. Por algum motivo você começou a frequentar reuniões e cultos e ouvir palavras. E você se considerou um cristão ou um evangélico, da forma como você quiser tratar, não tem problema. Mas esse texto ele está falando de algo mais do que receber uma palavra. Porque se você recebe uma palavra capaz de te fazer nascer dessa essência, você precisa entender que essa palavra só tem fruto dentro da realidade a qual essa palavra pertence. E a palavra pertence a uma realidade espiritual. Então, se você recebe uma palavra de Deus e você se converteu, você aceitou a Cristo, você começou a fazer coisas para Deus e a trabalhar na igreja e fazer algumas coisas, mas a única coisa que talvez a gente não entendeu é que essa palavra não funciona na nossa vida apenas, na nossa realidade criada aos nossos olhos, porque ela é uma palavra espiritual. Essa palavra ela tem que ser desenvolvida no Espírito. E essa é a diferença de uma pessoa que nasceu de novo. Não é só receber a capacidade de ter algo, porque todos receberam, todos ouviram uma palavra e creram e se aproximaram de Jesus. A questão é, quantos desenvolveram essa palavra dentro de uma realidade espiritual? Porque se eu pego essa palavra e coloco dentro de uma realidade da minha vida, eu vou poluir essa palavra. Eu não vou desenvolver ela. Eu não vou desenvolver princípios espirituais. Pelo contrário, eu vou desenvolver aparência. Eu vou desenvolver mostrar para as pessoas que eu faço bem. Eu vou desenvolver arrogância. Eu vou deixar os frutos do meu coração sair para fora. E essa palavra ela não fala disso. A palavra das Escrituras fala de um homem renascido, de alguém que aprende a ser humilde, de alguém que aprende a dar a outra face, de alguém que dá e a mão direita não fica sabendo, entende? A palavra de Deus gera um tipo de pessoas, mas ela só gera esse tipo de pessoas em pessoas que pegaram essa mensagem e estão desenvolvendo essa palavra dentro de um âmbito espiritual. E quando eu falo um âmbito espiritual, eu não quero aqui mistificar o que é o espiritual. Nós ouvimos esse fim de semana inteiro o Fábio falando disso. O espiritual não é uma coisa mística, uma fumaça. O espiritual é uma ação. É aquilo que pensamos, é a forma como nós reagimos, é a forma como eu me comporto, é aquilo que eu penso sobre você, isso é espiritual. Muitas vezes nós ficamos pensando, por que aquela pessoa, talvez, eu tive uma impressão à primeira vista ruim, não fui com a cara do Fábio. Isso é o meu coração, entende? Isso não é ele, sou eu. O fato de eu olhar para ele e ver alguma coisa que não me agrada, não é ele o problema, sou eu o problema. Isso é espiritual, mas só que nós tratamos essas coisas como coisas normais. E nós adaptamos o Evangelho com essas coisas que nós temos. Ei, isso não é o caminho. Isso não é a vida de Deus. Você pegou uma palavra e poluiu ela. Ela já não serve. Não porque a palavra não é poderosa para gerar algo em você, mas é porque ela não foi trabalhada dentro do ambiente certo. Porque tudo que nós acreditamos precisa ser desenvolvido dentro de uma realidade que pertence a Deus. Quando nós falamos somos igreja, o que significa isso?
Que nós vivemos entre irmãos, que nós nos amamos. Quando nós falamos, estamos construindo igreja, estamos vivendo igreja, o que nós queremos dizer? Nós estamos procurando agradar a Deus, nós estamos procurando nos respeitar, nos amar, se entender, ser fiéis uns aos outros, não mentir uns aos outros. Quando eu declaro isso, eu preciso entender o peso que isso representa. É isso que representa espiritualmente dizendo. Quando eu falo, eu sou igreja com você, significa isso. Eu estou disposto a ir com você até o fim. Mas o fato de nós pegarmos no entendimento de falar que sou igreja e não estar disposto a ir até o fim, mostra que na verdade nós pegamos uma boa palavra, mas nós poluímos essa palavra com os sentimentos e as amarguras do nosso coração. E nós não estamos sendo igreja coisa nenhuma, nós estamos sendo qualquer outra coisa, mas não igreja. Porque nós vamos ser igreja a partir do momento que esse entendimento de igreja for trabalhado dentro de um ambiente que é espiritual. E o ambiente espiritual é nada mais, nada menos do que o que Yeshua ensinou. Bem-aventurados os pobres de espírito. Pessoas que não acham que são tão grandes, mas elas olham para si e falam, eu não tenho nada. E porque eu não tenho nada, Jesus pode me dar tudo. Eu não sou nada. E porque eu não sou nada, Deus pode ser tudo na minha vida. Entende? É uma postura, uma condição diferente. Não é uma postura de grandeza, de arrogância, mas é pelo contrário, é uma postura de humildade, de servir, de amar, de se humilhar. Outra coisa que se confundiu, quando a gente fala de humilhação, as pessoas acham que vão ser humilhadas. Não, as escrituras não falam porque você vai ser humilhado, falam que você precisa se humilhar. É diferente. Porque para que alguém me humilhe, é fácil, só cabe a pessoa. Ela pode começar a me afrontar e me humilhar na frente de vocês. Agora, eu me humilhar é totalmente diferente. Yeshua foi humilhado na cruz, mas só que ele se humilhou. Ele se entregou, era a decisão dele. Entende? A postura de alguém que está desenvolvendo essa nova vida é uma postura diferente. Não é uma postura que se desenvolve no âmbito natural, daquilo que você consegue ver com os seus olhos. Mas para isso você vai precisar desistir de você, desistir das suas convicções e entender, ei, eu preciso negar. E negar a mim significa negar coisas que eu acredito piamente. Mas isso é correto, eu sei. Mas isso é errado. Eu acho super errado Jesus ter morrido, cara. Ele era inocente. Mas só que era justo. Entende? Nós ficamos com um dilema, será que é certo? Não, não é questão de ser certo. É questão de cumprir a justiça de Deus. Se a gente for olhar, era certo João Batista batizar Jesus? Jesus era o Filho de Deus, João Batista era apenas um profeta. Talvez na cabeça de João Batista era o modelo dele. Não você que precisa me batizar. E Yeshua fala, não, nós precisamos cumprir a justiça. E o que era a justiça? Eu preciso reconhecer você, porque por causa do seu trabalho que o meu vai avançar. Isso fala de humildade. Isso fala de um Deus que trabalha com laços. Deus que trabalha nas gerações. De um Deus que conta com os seus servos e conta com uma maneira de agir fiel. Isso fala de cumplicidade. Entende? Isso fala de um Deus que se move de forma de aliança. Essa é a ideia do Evangelho. E quando Nicodemos ouve essa palavra, ele não entende, porque ele não estava disposto a entendê-la com essa realidade. Talvez ele tinha uma boa convicção, ele tinha até uma clareza, ele falou, Senhor, você é mestre, você está ensinando da parte de Deus, você está fazendo bastante coisas. Mas Yeshua olha para ele e fala, você precisa nascer de novo. Esse entendimento que você tem, Nicodemo, serve para nada. Mas eu sou fariseu, eu aprendi a Torá, eu vim de tal lugar, eu tive esse entendimento. Ei, não serve para nada. Se você quiser seguir a Jesus, você vai ter que entender que se ou você deixa o que você era e entende que você vai ter que ter uma nova vida, que não é automático, que não é por causa que alguém orou por você, não é porque alguém te batizou que você nasceu de novo. Sabe quando é o momento que você nasce de novo? Quando você aceita a palavra de Deus, nega a você mesmo e começa a andar agora à procura de uma coisa que você não procurava. Você começa a andar guiado por uma palavra que está te conduzindo agora.
Você faz coisas não porque quer, mas porque entende que é necessário. Você não louva a Deus porque está feliz. Você louva a Deus porque Ele merece ser louvado. Você não dá porque alguém precisa. Você investe na vida de alguém porque você entende que precisa abençoar. É diferente. A vida espiritual é uma consciência de pessoas convictas. Não é uma coisa emocional. Não é. Nós não oramos por alguém somente porque ela precisa, porque ela está doente, enferma. Nós temos que orar pelas pessoas, mesmo sem elas estarem doentes. Porque nós precisamos ter uma consciência. Não é por necessidade. Jesus não se movia assim. Ele trabalhava por causa do plano de Deus, do propósito de Deus. E para que a gente comece a desenvolver uma vida espiritual, não tem como desenvolver uma vida espiritual se você preservar a tua. Já dizia a física, 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Ou a gente entende que perde tudo e agora tem Cristo, ou a gente guarda tudo e não tem Cristo. Não dá para manter. É isso que Yeshua estava falando para Nicodemos. Eu preciso que você perceba isso. Porque se você entender isso, ele diz assim: aquele que é nascido da carne é carne. Desculpa, versículo 6, é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te surpreenda de eu falar isso para você. Porque o vento sopra aonde quer. Você ouve a sua voz, mas você não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim ocorre com todo aquele que é nascido do Espírito. Sabe como nós sabemos se nós já nascemos do Espírito ou não? Se você tiver dúvida, é porque não. É simples. Porque se você ainda não alcançou uma liberdade, uma maturidade, uma ideia de cumprir as Escrituras sem sentir, levantar as mãos porque é para levantar as mãos, não é simplesmente porque eu me emociono e eu levanto as minhas mãos. Se você entende que precisa orar, mesmo quando não tem um problema, se você pratica dessa forma, se o teu entendimento está sendo mudado, é porque você está caminhando para ter uma nova vida e ser alguém que nasceu da água e está desenvolvendo a vida do Espírito. Porque se você nasceu da água, se você vem aqui na casa ou em qualquer outro lugar e fala: mas eu acredito em tudo que vocês falam, essa palavra é legal, é maneiro, isso é bacana, é bíblico, é de Deus, poxa, eu fico feliz de você falar isso. Mas eu vou ficar mais contente se você entender: ei, essa palavra só vai funcionar para você se você começar a se tornar uma pessoa espiritual. E sabe o que é se tornar uma pessoa espiritual? Encare com seriedade. Entenda que isso não é uma utopia, isso é para a nossa vida. Nós vamos precisar mudar quem somos e nos parecer mais com quem Yeshua falou que nós deveríamos ser. Quando ele fala: vocês precisam ser humildes como as pombas, mas sejam prudentes como as serpentes, nós temos que ter essas características. Nós temos que alcançar isso. Quando um discípulo um dia pergunta para Yeshua: quantas vezes eu preciso perdoar? E ele fala: você tem que perdoar 70 vezes 7. Ou seja, você tem que perdoar quantas vezes for necessário. Mas não tem mais. Sabe por quê? Porque eu fico imaginando Deus. Se Deus tivesse um livro que todas as vezes que nós pecamos, ele, de novo, mais uma vez. Não é assim que funciona. E Yeshua, com um único sacrifício, resolveu o problema do pecado. E a questão é que o homem espiritual entende isso, mas não é pelo fato de entender isso que ele vive pecando. É isso que Paulo estava querendo construir na igreja. Ele fala assim: não useis da liberdade que vocês têm para dar um motivo para a libertinagem. Agora vocês não têm regras, agora vocês não têm mais ninguém que os advirta, ninguém que os trate com disciplina. É assim. Será que o fato de um dia nós acharmos que desligamos de algum local, ou que éramos de alguma forma, e agora de alguma maneira a gente acredita que o nosso entendimento é melhor, será que agora nós não precisamos mais de ter rigor, de ter prudência, de ter organização? É agora que nós precisamos muito mais. Nós íamos falando disso no carro, enquanto a gente estava vindo da viagem. Muitas vezes ficou-se mal entendido uma coisa.
que o fato da nossa caminhada, como se o nosso caminho fosse algo que a gente pudesse fazer de qualquer forma, sem deixar nada. Ei, vou pedir algo para você. Se você não deixar aquilo que você precisa deixar e negar a você mesmo, nada do que nós estamos falando aqui funciona para você. Nada. Não vai funcionar. E não é porque a gente não quer que funcione, mas é porque é necessário que isso aconteça. É necessário que haja uma negação da nossa natureza, para que aquilo que é de Deus comece a aflorar de nós. E sabe como isso vai aflorar? Igual uma uva, quando é colocada no lagar, né, irmão Jair? Que vai sendo pisada, e aos poucos o suco vai sendo extraído. Mas ela precisa ser esmagada. Vai ser necessário nós passarmos por isso, porque Deus quer extrair de nós a essência. Ele coloca dentro de nós uma palavra, mas não é para a gente tratar essa palavra de qualquer forma. Nós vamos precisar ter temor e desenvolver isso dentro de um ambiente que possibilite essa palavra ser exercitada. E esse ambiente é um ambiente de temor, de compromisso, de responsabilidade. É um ambiente onde eu estou comprometido com você e eu me comprometo a me desenvolver por causa de você. E você se compromete a desenvolver por causa de mim. E eu me esforço para crescer, não é porque eu quero ser grande, é porque eu quero que você cresça comigo. Esse comprometimento vai exigir muita coisa de nós. Mas é isso que Yeshua está falando. Se você quiser, se você aceitar essa proposta, Ele não obrigou ninguém, mas Ele falou: se alguém quiser, negue-se a si mesmo, assuma a sua cruz e venha e me siga. Siga o meu modelo. Nascer do Espírito fala sobre se tornar pessoas semelhantes a Yeshua. As Escrituras falam que em um momento um anjo aparece a José, pai de Jesus, e fala: não se preocupe em tomar Maria como sua esposa, porque a preocupação dele era ser mal visto. Ele era um homem religioso, ele tinha, as pessoas o conheciam, e ele falou: puxa, eu nem casei com a mulher está grávida, e agora? Mas o anjo fala para ele: não se preocupe, porque aquilo poderia soar como que eles cometeram um ato sexual antes mesmo de terem uma aliança e um comprometimento de se casar. Mas o anjo fala uma coisa para ele: o que foi gerado dentro dela é do Espírito Santo. É a mesma coisa que eu estou querendo falar para vocês hoje. Deus colocou uma palavra dentro de você, mas o Espírito precisa gerar essa palavra. Sabe por quê? Se nós acreditarmos muito em nós mesmos, a palavra que nós recebemos vai ter a nossa cara. A nossa identidade vai ser semelhante a nós. E a semelhante a nós, eu digo semelhante a tudo que a gente acredita. Orgulhoso, arrogante, mentiroso, infiel, injusto, acreditando nas coisas que são certas e erradas, não buscando a justiça de Deus. Sabe por quê? Porque a gente pegou uma coisa que não era para que fosse gerada por nós, e geramos uma coisa por nós mesmos, pela nossa própria força. Não somos nós que temos que gerar. O Espírito precisa trabalhar isso dentro de nós. E para trabalhar dentro de nós, não dá para ter todas as coisas que nós queremos ter dentro. Por isso que a gente precisa negar. Nós vamos ter que abrir mão. Como o Rafa Lopes compartilhou com a gente, eu achei fantástico. Ele fala que uma primeira credencial daquele que é nascido de novo é que é alguém que não tem argumentos. Ele é alguém vencido, entregue, sem argumentos, porque os nossos argumentos são a nossa defesa. É como se alguém viesse me agredir e eu me defendo. Todas as vezes que alguém fala alguma coisa, o meu argumento é a minha defesa. E ele fala que um ser espiritual não tem argumentos. Ele é vencido. Ele já está entregue. Ele já morreu. Então o morto ele não sente. Ele não se depara com essas coisas. Mas porque ele está entendendo que essa palavra do Evangelho não é para ser trabalhada dentro do âmbito da minha possibilidade. Será que eu consigo cumprir isso ou não? Não se trata disso. Se trata de gerar essa palavra.
Se trata de entender o que eu preciso negar para que eu alcance o que eu preciso alcançar. Se não, sabe o que pode acontecer? De nós caminharmos durante muito tempo em cima de um engano. Como se a gente caminhasse e corresse atrás do vento. Salomão fala isso, ele fala o que é correr atrás do vento? É dedicar toda uma vida a uma coisa que não vai te levar a lugar nenhum. Acreditando numa coisa que não dá fruto. É como se a gente investisse sempre no mesmo negócio e eu sempre tenho prejuízo. Essa é a nossa realidade carnal. Todas as vezes que nós depositamos as nossas fichas naquilo que somos, sabemos e pensamos, nós só perdemos. Mas todas as vezes que nós entregamos a nossa vida e falamos, eu preciso que você me ensine de novo. Eu quero agora agir não mais de acordo com o ímpeto do meu coração, mas eu quero agir de acordo com o ser que foi recriado. Isso é o novo nascimento. Eu acho que a maior dificuldade que nós enfrentamos, olhando para a mesma dificuldade que o povo de Israel enfrentou, quando eles saíram do Egito, as escrituras falam que eles foram para o deserto, mas eu não consegui encontrar nenhum relato que eles sentiram saudades das chicotadas que eles tinham no Egito. Vocês já leram? A Bíblia fala assim, que eles tinham saudade das cebolas, né, da comida, eles são comida boa. Eles tinham saudades de algumas coisas muito específicas, da casa, do conforto, talvez, né, porque eles estavam no deserto. Mas ninguém sentia falta das coisas ruins. Eles não sentiam falta do trabalho, de produzir tijolos, que eles eram oprimidos e chicoteados para produzir mais e mais. Mas eles sentiam falta do quê? Daquilo que era bom. Sabe o que acontece conosco? Nós deixamos muitas coisas já. Mas a questão é que nem tudo que a gente deixou era ruim. Tinham coisas boas. Talvez na nossa experiência até aqui como cristão, nos lugares que a gente passou, tinham coisas que eram boas, que a gente gostava muito. E essas coisas nós vamos ter que deixar, isso é difícil. Porque o que é ruim, querido, é fácil deixar. Entende? Era difícil, era ruim, me batiam, eu não tenho saudade disso não. Não, Rogério, quem tem saudade daquilo que era difícil, que era opressivo, ninguém sente. Quando alguém sai de um emprego que é muito difícil, ele, graças a Deus, acabou. Porque lá eu trabalhava 20 horas por dia, 18 horas, ela não sente falta disso. E nós precisamos entender isso. Nós vamos ter que deixar coisas que nós gostamos, que são boas. Nós vamos ter que deixar a sensação de ser aceito, que é muito boa, gente. Que coisa melhor que tem eu chegar num lugar e sentir que todos me amam e gostam de mim. Muitas vezes nós vamos ter que deixar isso por causa do Evangelho. Porque nós não vamos poder agradar aquelas pessoas, porque se eu agradar aquelas pessoas, eu desagrado o meu Senhor. E só tem essa consciência aquele que está desenvolvendo uma palavra dentro de uma realidade espiritual. Porque Paulo ensina que aquele que é espiritual julga todas as coisas. E ele discerne todas as coisas. Ele sabe o que é a prioridade. Para mim, eu acho que uma coisa que define para mim o que é alguém espiritual e o que não é alguém espiritual. É alguém que está se tornando espiritual. Ele sabe o que é prioridade, o que é primeiro, o que é segundo, o que é terceiro. Ele sabe organizar aquilo que tem importância. Alguém que está levando a palavra de Deus apenas dentro do âmbito do seu coração, ele não consegue distinguir o que vem primeiro. Mas ele às vezes coloca o que vem segundo em primeiro. Ele troca o lugar de Deus, troca o lugar do reino de Deus e da sua justiça. E as inversões complicam a nossa vida. As inversões não permitem que a vida de Deus venha para fora e que eu alcance aquilo que eu preciso alcançar. As inversões não me deixam ter convicção da fé que eu mesmo digo que tenho. Por que eu sempre duvido? Porque eu sempre estou cogitando entre duas coisas. Por que a gente fica inseguro? Será que eu vou? Será que eu volto? Porque eu estou cogitando agora entre duas coisas. Entre as coisas do meu coração e as coisas que eu acho que são dele. E por causa dessa dúvida, nós vivemos uma fé que oscila.
E nós precisamos passar disso e nos tornar pessoas que são como ventos, que têm uma voz, que têm uma movimentação livre, que carregam uma vida. Sabe uma das características do vento? O vento, ele é uma força motriz. O vento, ele é capaz de gerar energia. Se no nosso país existissem mais usinas eólicas do que usinas hidrelétricas, como nós temos, nós teríamos menos devastação ecológica. Nós teríamos uma energia limpa. Porque o vento, ele é uma força. O vento, ele é o próprio ar em movimento. O vento é a vida de Deus. Então, o que é ser como o vento? É ser alguém desprendido de coisas que... Ser como o vento é ser alguém desprendido de coisas que são apenas para essa terra, só para agora, e só para satisfazer a minha vontade. Para entender que eu preciso alcançar coisas que são para a eternidade, que são para sempre, e que vão durar todos os dias. Ser como o vento é trocar o entendimento. O vento, ele carrega sementes. O vento tira a semente de uma árvore e joga em outros terrenos. O vento, ele carrega vida. Ele é o próprio ar. Para mim, ser como o vento significa ser como alguém que está sendo soprado por Deus. As Escrituras falam que quando Deus cria o homem, Ele sopra nas narinas do homem o fôlego de vida. E por que Yeshua dá esse exemplo? Ele fala: aqueles que têm essa vida, que estão desenvolvendo essa vida, são semelhantes a um vento. Isso para mim é fantástico. Ser semelhante a esse vento que sopra. Para mim, falar de sopro, de vida, fala de pessoas convictas, que são movidas por uma consciência. Não são movidas mais por sentimentos. Eu estou triste, eu não posso orar hoje, eu não consigo cantar, eu não consigo se alegrar pela tristeza do meu coração. Ela não entendeu. Não é o que você sente que te movimenta, é o que você entende. É por causa dele. É diferente, é uma consciência. Ser movido, ser como um vento, é possuir uma consciência sacerdotal de obediência. Eu não faço mais o que eu quero, mas eu faço aquilo que eu preciso fazer, porque as Escrituras me instruem o que eu devo fazer. Eu carrego vida em tudo que eu faço. Não faço nada pela metade, nem se envolvo com nada sem objetivo. Ser como um vento é pessoas que se envolvem com coisas que têm propósito. O que você está fazendo? Não sei, estou perdendo tempo aqui. Ei, querido, nós não temos tempo mais a perder. Existia uma música que dizia que nós temos todo o tempo do mundo, mas nós não temos mais todo o tempo do mundo. Nós temos pouco tempo. E nós não podemos se envolver com qualquer coisa. Nós não podemos se envolver com quaisquer pessoas mais. Porque isso é perder tempo. Isso é jogar fora uma oportunidade que eu tenho. Se envolver com coisas com objetivo, mas é movido por um desejo interno que o motiva a agir. Aquilo que o motiva, o desejo, é o amor. O nascido do Espírito é movido por amor, não pela necessidade. Mas o que move ele é um fogo no seu coração que o alimenta. O que nos movimenta, o que faz esse vento ser constante e livre? Ser movido por um amor. Ou seja, ele tem a essência do próprio Deus. Por isso ele carrega vida, não morte. Aquele que é nascido de Deus calcula suas palavras, porque ele só fala o que edifica. Ele não usa aquilo que ele tem para falar para destruir. Porque ele tem uma consciência da seriedade que ele representa, de tudo que ele faz, das decisões que ele toma na sua vida. O que é nascido de Deus entende que tudo que ele tem, ele precisa dar contas a Deus. Ele não se sente dono do seu dinheiro, dono do seu imóvel, dono do seu carro. Por quê? Porque a consciência que Deus nos deu é que, Senhor, como Jó dizia, você me deu, você pode levar. Por fim, aquele que é nascido de Deus, querido, entende uma coisa além disso. Se eu tiver recursos, dinheiro, saúde, fartura,
Deus ainda vai ser o meu Deus. Se eu não tiver dinheiro, se eu não tiver casa, se eu não tiver totalmente o meu conforto, Ele ainda vai ser Deus. Se nós carregarmos uma palavra dentro do nosso âmbito de coração apenas, sem desenvolver essa palavra dentro de uma realidade espiritual, nós só vamos fazer aquilo que Deus está querendo, na hora que estiver tudo legal. E não é assim que é o Evangelho. Nós precisamos ser fiéis quando temos pouco e ser fiéis quando temos muito. Tem muita gente que não é fiel a Deus numa coisa simples, em ofertar, em dizimar, não, porque eu tenho pouco. E outros que não são fiéis a Deus porque tem muito e é uma grande quantia. Puxa, eu ganho 50 mil, eu teria que dar um dízimo de 5, é muito dinheiro. E outros, eu ganho 1.000, eu teria que dar um dízimo de 100, é muito dinheiro para mim também. É a mesma coisa. E nós nos esquecemos de algumas coisas e passamos por cima de outras, simplesmente porque nós estamos pegando uma palavra que é pura e contaminando ela, e ela não pode frutificar. Mas nós precisamos trabalhar esse aspecto dentro de uma realidade que permita que essa palavra cresça e se desenvolva. Porque aí nós vamos nos tornar quem nós temos que ser. Pessoas espirituais, que têm assuntos espirituais, que vivem uma vida e decidem as suas vidas de forma espiritual. O que é isso? Decidem a sua vida baseado nas Escrituras. Não decidem a sua vida assim, ó, o que eu tenho que fazer? Deixa eu ver, o banho está soprando para que lado. Não é um palpite, é uma convicção. Então todas as minhas decisões são pautadas pela convicção que eu tenho. Por isso que o texto que nós abrimos a reunião fala: o meu justo vai viver pela sua fé. Ou seja, ele vai viver de acordo com a convicção que ele tem. É isso que vai nos sustentar. É isso que vai nos fazer viver. 1 Coríntios 2,14 diz assim, não precisa abrir, só vou ler. Fala que o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura. Olha esse texto. Se nós não entendermos isso de forma urgente, nós vamos ter opositores. Imagina você chegar para sua esposa e tentar falar com ela, e ela fala: eu não aceito que você converse comigo. Caramba, como que nós vamos fazer? É isso que o homem natural faz toda vez que a gente fala das coisas do Espírito. Toda vez que nós falarmos de ações espirituais, de maturidade, de crescimento, vai se levantar o homem espiritual dizendo: não, isso não deve ser assim. A nossa alma vai se levantar e falar: não, mas você já sofreu demais, você não pode se expor de novo. Ela vai levantar contra você mesmo os próprios problemas que você já viveu. Porque esse é o homem natural se levantando contra a essência do que é espiritual. Na verdade, não são as pessoas que se levantam. Por isso que Paulo fala: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra dominadores que dominam essa esfera e fazem as pessoas levantarem resistências mentais. Mas eu não consigo, eu não sou capaz, mas eu já faço enganos, eu já tenho essa vida, eu já nasci de novo. Não. Muitas vezes essas coisas são afirmações de engano, para que você não pare e se arrependa e fala: eu preciso desenvolver a palavra que eu recebi, não mais da forma que eu levei até hoje, de uma forma como se tudo fosse acontecer, né? A Deus dará assim. E desenvolvimento não acontece assim. Deixa indo, deixa andando e tudo vai crescendo. Conversa com um empresário e fala assim: você larga a tua empresa aí e ela vai crescendo? Ele fala: não, de forma nenhuma, eu trabalho muito e eu me dedico todos os dias a ela. Do mesmo jeito eu quero falar para você: não pense que daqui a 10 anos você vai ser mais maduro do que é hoje, se você deixar tudo na tua vida seguir assim, como um vento que vai levando. Você precisa administrar o teu coração, a tua mente. Você precisa sujeitar os seus pensamentos que não são sujeitos a Deus. Você precisa deixar que as Escrituras modelem a tua maneira de pensar, de decidir, de fazer. Você precisa entender uma nova maneira de criar os seus filhos, de acordo com o temor do Senhor. Uma nova maneira de cuidar do seu dinheiro, de acordo com o temor do Senhor. Uma nova maneira de se relacionar com as pessoas, de acordo com o temor do Senhor.
Se nós não fizermos isso, nós vamos passar 10 anos e não vamos desenvolver, porque essa palavra não cresce nesse ambiente. Esse ambiente não tem os nutrientes necessários para essa palavra crescer. Sabe quais são os nutrientes que fazem a palavra desenvolver dentro de nós? São a humildade, a mansidão, a misericórdia, o exercício e a prática da bondade, do olhar puro, o exercício de olhar para alguém e não mais julgar pela aparência, mas falar, eu vou procurar entender uma nova coisa sobre essa pessoa. Isso é um exercício, são práticas espirituais. O fato de perdoar, o fato de voltar, de reconciliar. Existe uma palavra que fala que nós somos os ministros da reconciliação. Nós precisamos entender isso nesses dias. Existem coisas que estão ao nosso alcance, pessoas que se desligaram de Deus, que acham que estão distantes dele. Nós temos a graça de reconciliar essas pessoas a ele, que é a graça de ligar essas pessoas de novo, de uma maneira misericordiosa, orando, intercedendo, se dando por ela, morrendo, né? Como é um jargão, mas que é real, morrendo para que outras pessoas possam ter vida. E Yeshua falou isso: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele não pode ter vida. Compromisso que nós precisamos assumir é um compromisso de chegar até o fim. Mas nós não vamos chegar até o fim sem desenvolver essa palavra dentro do ambiente que é capaz de nutrir essa palavra. Nós não vamos ser como ventos, vamos ser sempre pessoas presas, nunca livres. Sempre pessoas previsíveis. A hora que alguém olha para você, já sabe o que você vai fazer. A hora que ela olha para a tua postura, já sabe o que esperar de você. Mas as Escrituras falam que aquele que nasceu de Deus não pode ser previsto, ele não pode ser calculado, porque não tem uma matemática exata, mas ele é movido por um amor que ultrapassa. Uma coisa é ser justo, ultrapassar a justiça é a misericórdia. A misericórdia é dar mais. Ser justo fala de dar para alguém o que ela merece. Fabinho fez um negócio para mim, eu vou retribuir. Isso é justo. Mas agora ser misericordioso fala de dar para alguém o que ela não merece. Isso é muito maior. Então nós precisamos andar em justiça, na prática da misericórdia, porque senão nós nunca vamos provar da vontade de Deus. Isso é o que Paulo disse em Romanos 12: deixe que a mente de vocês seja transformada. Ou seja, troque os pensamentos. Deixe que a mente de vocês seja mudada. Renovai-vos com a transformação do vosso entendimento. Dessa maneira, se você permitir que as coisas, os pensamentos que você tinha se vão, e você ganhe novos pensamentos, agora segundo a verdade, de acordo com princípios, você vai perceber que você vai começar a provar da vontade de Deus. E você vai começar a entrar naquilo que Deus tem para você. Mas somente se você deixar com que a tua mente seja inovada. Você vai começar a experimentar. Não mais falar sobre, mas experimentar. E quando eu falo sobre experimentar, eu falo no desenvolvimento pessoal, em tudo. Ser mais alegre, ser mais comunicativo, ser mais bem sucedido financeiramente. Alcançar níveis de educação maiores. Crescer como pai, crescer como irmão, crescer como qualquer coisa que você pratica. Se a tua mente muda, você permite que tudo à tua volta comece a mudar. Se nós não tivermos essa postura, nós não vamos conseguir provar da vontade do nosso Pai. E a vontade do nosso Pai é que sejamos filhos espirituais. A vontade dele é que nós sejamos como ventos que se movimentam, que têm uma voz de autoridade, não pessoas que reproduzem coisas. Nós íamos comentando sobre isso. Muitas mensagens são ecoadas, reeditas. Mensagens de revolta contra a igreja. Nós não temos uma mensagem de revolta contra a igreja. Nós temos uma mensagem de amor para a igreja. E sabe qual vai ser o nosso compromisso? É de dar a nossa vida para que a igreja seja restaurada. Esse vai ter que ser o nosso compromisso. É isso que vai dizer
se nós somos de Deus ou não. Essa disposição. E para isso nós vamos passar por coisas difíceis. Mas nós precisamos aprender a perseverar. Porque a fraqueza é algo dessa natureza caída. Aquele que é espiritual tem dentro de si um fogo que o faz permanecer. Assim como o profeta Oséias dizia, o profeta Oséias, acho que é, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem, ainda que tudo acabe, não haja mais vacas nos pastos, as coisas que eu vejo que me sustentam, Abacuque, obrigado, cara. Ainda que tudo que está à minha volta se desfaleça, ainda que o meu mundo se perca, ainda vai ter um lugar em Deus para mim, porque eu não pertenço a este mundo, eu sou alguém que é nascido de um Espírito. Essa é a convicção que nós precisamos carregar. Essa é a convicção de alguém que nasceu de novo, de alguém que está nascendo de novo. Essa é a convicção que nós precisamos ter. Não uma convicção, não, eu já nasci, já está tudo bem, não tenho mais nada a mudar. Temos. Nós precisamos entrar numa atmosfera de transformação. Nós precisamos ser pessoas diferentes daqui a um ano. Não podemos ser mais iguais. Não podemos carregar as mesmas dores, ser os mesmos ofensores. Nós não podemos ser mais os mesmos, ter os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas imaturidades. Não podemos. Mas para isso nós vamos ter que entender que não dá para desenvolver a palavra que Deus nos deu dentro de uma realidade humana e carnal, dentro da lógica. Não cabe. Nós vamos ter que ir além da lógica. Nós vamos ter que romper com o que é comum, o que é justo diante dos homens. Vamos ter que exceder a justiça dos fariseus. Se todo mundo diz que precisa disso, e nós vamos ter uma postura muito mais rígida que essa. Porque essa é a nossa proposta. De carregar um evangelho que funcione. Não algo que só é uma história. E para isso nós vamos ter que exercitar o nosso espírito. Vamos ter que ter práticas espirituais. Ações que alimentem o nosso espírito. Por isso que nós temos dedicado tempos a orar. Nós não nos reunimos para orar, vamos orar. É porque nós precisamos nos fortalecer. É por isso que eu aconselho você, na sua casa, a orar em línguas. Porque Paulo fala, quem ora em línguas edifica a si mesmo. A não mais deixar e achar que a vida que você tem é uma vida natural. E esse dia aqui é o dia espiritual. Não, a vida que você tem é toda espiritual. E o problema é que essa vida que você tem precisa ganhar uma ordem e um desenvolvimento para que tudo na nossa vida cresça junto. Amém? Vamos colocar em pé.